Glória ao nome de Jesus. Eu queria te cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. A paz e o amor do nosso Mestre, do nosso Jesus Cristo. Bora pra cima para mais um vídeo. Nível de número 77. Vamos crescer. Vamos se desenvolver. Hoje é dia de frase. Hoje é dia de reflexões. Bora pra cima. Estarei apresentando esse livro aqui hoje, ó, tá bom? Pra cá, rapaz. Não é pra cá não, pra cá. Ó, esse livro aqui hoje, beleza? E hoje a frase de reflexão é principalmente para você que tem chamado, tem ministério, você que é pastor, bispo, enfim, evangelista, missionário, querubim ungido, serafim, tá? Hoje a frase principalmente vai para você, beleza? Uma boa reflexão. Bora pra cima. Esse aqui é o volume 2, tá bom? Eu já comecei apresentando esse livro aqui. Já apresentei um, esse aqui é o 2. É o mesmo resumo aqui de trás, mas eu vou ler, tá bom? É curto. Eu vou ler só para não perder o padrão aí. Quanto mais se lê e estuda Spurgeon, tanto mais se enche de admiração por este pregador dos tempos, notavelmente dotado. O Sr. Spurgeon era um mestre da palavra falada e escrita. Foi do Atline Moody que confessou abertamente que sua veemência vinha da Bíblia e de Spurgeon. Tudo o que ele já disse, eu li. Meus olhos se deleitam nele. Se Deus pode usar o Sr. Spurgeon, por que não deveria ele usar a nós outros? Olha só, hein? A grande admiração que Moody tinha por Spurgeon. É até um grande ensino para a gente, porque hoje o nosso crivo sobre referência ficou bem banal, né? Hoje basta a pessoa ter talento, já é minha referência. Basta a pessoa cantar bonito, já é minha referência. Basta a pessoa pregar bonito e ensinar bonito, já é minha referência. Só que não. Aqui você percebe que para o camarada ser tratado como uma referência, primeiro ele tinha que ter um bom relacionamento com Deus. Segundo, tinha que ter caráter. Aí depois, talento. Esse sim, merecia ser uma referência das pessoas. Só que hoje a era dos influencers, né? Digital, infelizmente banalizou esse negócio de referência. Hoje é só cantar, pregar bonito, fazer qualquer coisinha bonita, nem precisa ter caráter, nem precisa ter vida com Deus, já é minha referência. Errado, principalmente para você que é cristão. Para ser sua referência, primeiro, tem que ter relacionamento com Deus. Segundo, tem que ter caráter. Depois, talento e dom. Beleza? É forte. Então, para ser sua referência, tem que começar por aí, viu? Não é qualquer influência, digital influência, digital que é a sua referência, não, tá? Então, vamos melhorar esse crivo aí de referência. Beleza? Vamos para a frase de hoje. Eu não falei, né, do livro, verdade. Quero comprar, irmão Clebson, R$70. Você dá esse livro, irmão Clebson, com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal ou 12 contatos aí. Mande no meu zap, beleza? E o livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor ou uma palavra, no mínimo um livro comprado, passagem de... E de volta estaremos indo com todo o prazer. Beleza? Como dizem os estudiosos, sem mais delongas, puxa a vinheta. Daqui. E daqui. Gira ela. É forte, não tem vinheta. Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filistas. Vamos lá. Ó, a frase de hoje é essa aqui, ó. Se você não tratar o seu chamado como trabalho árduo, as pessoas nunca irão enxergar força
e esperança em você. Vou repetir. Se você não tratar o seu chamado como trabalho árduo, as pessoas nunca irão enxergar força e esperança em você, tá? É normal, às vezes, você ver da boca de alguns pastores, líderes, pessoas chamadas por Deus, comparando a igreja atual com a igreja de antigamente. Você já deve ter ouvido isso aqui, ó. Antigamente, o povo não faltava culto por nada. Antigamente, o povo era muito mais fervoroso. Antigamente, o povo se consagrava mais, orava mais, se relacionava mais com Deus. Antigamente, o povo trabalhava duro na roça, mas mesmo assim, tinha pelo menos 1 hora de oração, mais 1 hora ou 2 horas de leitura bíblica, um bom relacionamento com Deus, mesmo trabalhando duro. Antigamente. Agora, o povo perde culto por qualquer coisa. O povo perde culto por causa de novela. O povo, a igreja do lado de casa, do lado, o povo perde culto por causa de WhatsApp, de Facebook, de um filminho na Netflix. Essa comparação, quando eu ouço, tá? Essa comparação, eu entendo sim a reclamação dos pastores, da liderança. Eu entendo, em partes. Só que eu vou mostrar para vocês que hoje a maioria das igrejas, elas estão se esvaziando, não é só por causa dos membros. Eu vou mostrar que membro tem sim uma parte da culpa, só que tem uma boa parte também da culpa que está sobre você, que tem chamado. Quer ver uma coisa? Nas igrejas de antigamente, não tinha muita opção de igreja. Você não via igreja em toda a esquina. É por isso que antigamente, como não tinha tantas opções de igreja, as igrejas às vezes mais próximas ficavam a 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros andando a pé. E as pessoas, para não perder a palavra, para não perder um bom relacionamento com Deus e com os irmãos e não enfraquecer na fé, fazia o quê? O sacrifício para ir até esse culto. Então, antigamente, primeiro, não tinha tantas opções de igreja. É por isso que se fazia tanto sacrifício, porque perder um culto é perder palavra, perder ensino, perder de ver seus irmãos, perder de se relacionar com Deus, perder de sentir a presença de Deus juntamente com a igreja. Era perder muito. Então, primeira coisa, por isso que se tinha grande sacrifício. E eu no caminho, cantando, e eu no caminho, orando, e era 3, 4, 5 quilômetros, 10 quilômetros, cantando, orando, e quando chegava no culto, Deus derramava uma glória, mas tão grande, mas tão feroz, que a pessoa saía de lá maravilhada. Segunda coisa, que não existia antigamente e que existe agora. Acessibilidade à palavra, acessibilidade a ensino, acessibilidade a louvor. Antigamente, se a pessoa faltasse, ia perder, irmão, palavra, ia perder louvor, ia perder de sentir a presença de Deus. Hoje, você pega no seu celular aí, qualquer hora você pode ouvir uma mensagem bíblica. Qualquer hora você pode ouvir um louvor. Qualquer hora você pode ouvir um ensino do que você quiser aprender, tem. As coisas estão muito acessíveis e mais fáceis. Só que qual é a diferença de antes para agora? Antes, por causa que não tinha tanta acessibilidade, o sacrifício era maior. E pelo sacrifício ser maior, está escrito na Bíblia, irmão, Deus ama sacrifício. O nosso corpo é o nosso maior instrumento de adoração.
E quando a gente desgasta essa carne buscando a Deus, Deus ama essas coisas. Por causa desse sacrifício muito intenso de antigamente, Deus derramava mais da sua graça. E aí você vai concordar comigo nessa parte. Hoje, por que Deus não derrama tanto mais da sua graça na grande maioria das igrejas? É só você ver os membros ali. Quantos ali realmente se sacrificam? Se sacrificam na presença de Deus. Tratam o seu corpo como o maior instrumento de adoração. Desgastam o seu corpo em busca a Deus, como antigamente. É uma comparação até grotesca, porque não tem como comparar. Porque antigamente não tinha tanta acessibilidade. E por causa da pouca acessibilidade, tinha muito sacrifício. Hoje tem muita acessibilidade. Reduziu o sacrifício. E se reduziu o sacrifício, a graça também reduz. É uma coisa muito nítida na palavra de Deus. E é aqui o ponto que eu queria chegar. Antigamente, as pessoas tratavam o seu relacionamento com Deus como trabalho duro. Oração era trabalho duro. Jejum era trabalho duro. Leitura bíblica, trabalho duro. Hoje em dia, você vê que as pessoas tratam oração, às vezes, como um hobby. Leitura bíblica como um hobby. Jejum como um hobby. Louvor como um hobby. Ela só quer um momentinho de prazer. Não vê oração como trabalho, não vê leitura bíblica como trabalho, não vê jejum como trabalho, não vê louvor como trabalho, não vê o seu chamado como trabalho. E eu vou dizer uma coisa, guarde essa reflexão. Se você que foi chamado por Deus não vê oração como trabalho, jejum como trabalho, leitura bíblica como trabalho, louvor como trabalho, sabe o que você vai receber como salário? Frieza na sua igreja. Ignorância bíblica, espiritualidade lá embaixo, nível de relacionamento pouquíssimo, escasso. E aí é que você começa a enxergar as igrejas dos dias atuais. Qual o nível de palavra na sua igreja? Irmão Cleber, isso é pouco, sabe por que é pouco? Porque ninguém aí dentro está enxergando a Bíblia como trabalho. Qual o nível de espiritualidade na sua igreja? Você entra no culto, você sente Deus, aquela atmosfera espiritual que você sabe quando Deus está no culto. Você sabe. Qual o nível de nível espiritual na sua igreja? Irmão Cleber, já faz tempo que na minha igreja eu não sinto esse nível espiritual. Sabe por quê? Porque grande parte das pessoas aí dentro, e talvez até você que está me ouvindo, não trata oração como trabalho. Sabe o que você recebe como salário? Frieza nos cultos. Jejum. Faz quanto tempo que você, sua igreja, não jejua, não faz um propósito de jejum para matar a carne e elevar ainda mais a espiritualidade? Faz quanto tempo? Saiba que se você não vê jejum como trabalho árduo, você vai receber uma igreja carnal. Você vai receber uma igreja mais tendenciosa a pecar do que a fazer as coisas de Deus. Louvor nem se diz, né? O pessoal gosta muito de louvar, mas infelizmente não tem uma vida consagrada. Vê louvor como louvor, sendo que louvor é relacionamento. E se você não vê essas coisas como trabalho, infelizmente, o que você e sua igreja vai receber como salário é frieza. O que você e sua igreja vai receber como salário é carnalidade. O que você e sua igreja vai receber como salário é um nível espiritual baixíssimo, escasso. Por quê? É o jeito que grande parte dos líderes hoje, missionário, evangelista, pastor, estão enxergando a obra de Deus dessa forma. Não estão enxergando mais essas coisas como trabalho. Enxergam como um hobby, tá? Olha, quando der eu faço. É engraçado que se você faz dessa forma, quando der, você faz,
o salário chega e o seu salário é bonito. Carnalidade, frieza e escassez espiritual. O problema hoje, não vou dizer maior, mas um dos grandes problemas hoje é que as pessoas simplesmente não se dedicam à palavra e querem um nível de palavra altíssimo no culto. Não existe isso. Não existe isso. Se ninguém teve coragem de lhe falar isso, não existe isso. Você é o famoso crente que vive uma graça preguiçosa. Sabe o que é a graça preguiçosa? O crente que vive a graça preguiçosa, ele é assim, ó. Não, tudo é graça, tudo é graça. Louvor é graça, palavra é graça, oração é graça, minha respiração é graça, tudo é graça. E no momento em que eu for pregar, como é graça, Deus vai me usar. Só tem um problema nesse negócio de tudo é graça, principalmente para você que usufrui aí de uma graça preguiçosa. Sabe o que é usufruir de uma graça preguiçosa? É você não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, não ter relacionamento com a Bíblia, e no momento em que alguém te dá uma oportunidade para você trazer uma palavra, você simplesmente pega a Bíblia, abre ela, vamos ver o que Deus quer falar com a igreja. Aí às vezes, sai nada com nada. Sai nada com nada. Aí as pessoas ficam olhando assim para sua cara. O que esse irmão quer dizer? O que essa irmã quer falar? Saiu nada com nada. Aí você ainda fica vivendo essa graça preguiçosa. Não se dedica. É lógico que tudo é graça. Tudo é graça. Mas a graça bíblica é a graça que faz você se dedicar para se aperfeiçoar todos os dias, e quando Deus for te usar, é Ele que está te usando, mas tem que ter também a sua dedicação, a sua disposição. Aí você quer viver essa graça preguiçosa. Esse é o nosso problema das igrejas atuais. Queremos viver uma graça preguiçosa, uma graça que não se dedica mais à palavra, uma graça que não se dedica mais à oração, uma graça que não se dedica mais ao jejum. Você acha que você vai receber o quê? Como salário, vivendo esse tipo de graça. E é Deus que usa, lógico que é Deus que usa. Só que se você não se dedicar, pode acreditar, vai receber como um salário bonito. Frieza na sua igreja, ignorância espiritual, carnalidade, vai receber bonito. Por que tinha? Deus se manifestava tanto antigamente. Por quê? Porque tinha muito sacrifício. O povo já ia no caminho cantando a Deus. O povo já ia no caminho, gastava 2, 3 horas nesse caminho, andando, se sacrificando, e iam louvando já iam orando já. E detalhe, eram pessoas simples que trabalhavam na roça, mas que às vezes, mesmo sem saber ler direito, queria aprender mais da Bíblia, reservava, mesmo cansado do dia, reservava 1 hora, 2 horas para ler a Bíblia. Hoje, as pessoas simplesmente querem chegar no culto e querem que Deus dê um culto para elas abençoadíssimo. Aí Deus olha para o seu dia a dia. Você gastou tempo com TikTok, você gastou tempo com Facebook, você gastou tempo com WhatsApp, gastou tempo conversando com quem não devia, gastou tempo trabalhando até às vezes mais do que devia, porque queria mais dinheiro. Aí Deus olha para você, olha para a sua espiritualidade e falou: e está procurando. Qual foi o momento que você reservou para ler a Bíblia? Qual foi o momento que você reservou para orar? Qual foi o momento que você reservou para jejuar? Não tem. Aí você vai querer ficar comparando? Porque antigamente tinha muito mais coisa. É lógico que tinha mais sacrifício. Olha para a sua vida e veja se você está oferecendo sacrifício diante de Deus. Veja se você está orando como devia. Veja se você está louvando, jejuando, lendo a palavra como devia. Uma pergunta. Você trata oração como trabalho ou como hobby? Você trata jejum como trabalho ou é um hobby para você? Quando der, você faz. Algo prazeroso, né? Leitura bíblica, para você, é um trabalho ou é um hobby? Faz quando dá. Saiba que dependendo da sua resposta, aí está o seu nível espiritual. Se você trata a oração como trabalho, você vai ter um grande nível espiritual.
Se você trata a leitura bíblica como trabalho diário, você cada dia mais vai subir o seu conhecimento sobre a palavra e sobre Deus. Se você trata jejum como trabalho, cada vez que você fizer, que seja a sua disciplina aí semanal, mensal, cada vez que você fizer, a sua carne vai estar cada vez mais em silêncio e o seu espírito vai estar cada vez mais aflorado. Isso é se você tratar essas coisas que eu estou falando aqui como trabalho. Agora, se você faz, quando dá, não adianta você querer ficar reclamando das igrejas de antigamente. Ai, porque o culto está frio agora. Ai, porque o culto na atualidade ficou ruim, ficou isso, ficou aquilo. E Jesus está te perguntando, e sua espiritualidade está como? Você trata a minha obra por improviso. Por improviso. Ora quando dá, jejua quando dá, lê a Bíblia quando dá e quer que eu derrame poder? Quer que eu derrame graça? Os meus filhos de antigamente tinham mais da minha graça porque tinham muito mais sacrifício. Hoje tá fácil as coisas para vocês, mas ao mesmo tempo vocês reduziram o sacrifício na minha presença. E se reduz sacrifício, poder também reduz. Guarda isso. Se reduz sacrifício, poder também reduz. Então fica essa frase de reflexão hoje. E que a partir de hoje você pare de enxergar a obra de Deus como um hobby. Pare de enxergar a obra de Deus no improviso. Faz quando dá, ora quando dá, jejua quando dá, lê a Bíblia quando dá, louva quando dá, aprende um instrumento quando dá. Não! Obra de Deus é trabalho duro, irmão. Obra de Deus é trabalho duro. E essa frase vem principalmente para você, que é pastor de igreja, que às vezes fica reclamando, né? Porque seus membros foi para a igreja do vizinho e não ficou com você. Tá tendo palavra na sua igreja? Um bom nível de palavra? Como está a sua vida de oração, pastor? Como está a sua vida de palavra, de oração, bispo aí, querubim ungido, serafim ungido? Como que tá, apóstolo? Como é que tá sua vida de jejum, sua vida de palavra, sua vida de louvor? Como que tá? Sua vida de oração, como que tá? Se você não trata essas coisas como trabalho duro, você vai receber como salário uma igreja vazia, você vai receber como salário uma igreja que é carnal, você vai receber como salário uma igreja que a atmosfera espiritual não vai estar ali dentro. Por quê? Porque você vê as coisas que Deus deixou registrado na Bíblia para manifestar o seu poder. Ele deixou o jejum, a oração, a palavra, que são as coisas que ele deixou registrada na palavra dele, para manifestar o seu poder, mas você vê como improviso, você vê como hobby. Se você não tratar como trabalho duro, você nunca vai receber o verdadeiro salário de Deus. Então essa frase de reflexão vem para você, tá bom? Que é líder de uma igreja. Você que tem chamado, trate o seu trabalho, trate o seu chamado como trabalho duro. Senão as pessoas não vão enxergar força e esperança em você. Se você não vê oração como trabalho, jejum como trabalho, leitura bíblica como trabalho, você vai receber como salário frieza, carnalidade e escassez espiritual. Agora, se a partir de hoje você assumir o posicionamento de ver oração como trabalho duro, jejum como trabalho duro e leitura bíblica como trabalho duro, estudo da Bíblia como trabalho duro, você vai receber como salário muito conhecimento espiritual, elevo espiritual e sua espiritualidade vai estar sempre aflorada. E detalhe, você vai receber muitos dons da parte de Deus. Mas para isso, você tem que enxergar o seu chamado como trabalho duro. E aí você vai ver que as pessoas, independente do seu comportamento, é lógico, o próprio Deus vai estar te guiando. Quando você está vivendo dessa forma, o próprio Deus te guia ao que falar, como agir, o que pensar. É Ele que te guia. E independente, a partir daí, do seu comportamento, você vai ver
que pode ser que você pregue uma palavra doce ou pode ser que você pregue uma palavra dura. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar força. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar esperança, que é o que você vê registrado na Bíblia Sagrada. Jesus não teve só docinho não no seu ministério. Teve um dia que ele falou até para os discípulos, se vocês quiserem, pode ir também. Mas sabe o que os discípulos enxergavam em Jesus? Força. Sabe o que os discípulos enxergavam em Jesus? Esperança. Sabe o que os discípulos enxergavam em Jesus? Isso é Pedro que vai dizer, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Será que suas ovelhas, será que as pessoas estão enxergando eternidade em você ou só estão enxergando materialismo? Será que as pessoas têm enxergado espiritualidade em você ou só estão enxergando carnalidade? Pense nisso. Se você não tratar o seu chamado como trabalho árduo, as pessoas nunca irão enxergar força e esperança em você. Essa é a reflexão de hoje. Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso aqui é importante, hein? Isso aqui faz as pessoas enxergarem, tá bom? Força e esperança em você. O Pai está procurando. Será que ele achou hoje alguém que vai tratar oração, jejum, estudo e leitura bíblica como trabalho? Será que ele vai achar? É forte. Sorriso de crente. E Deus abençoe